Olá pessoal, esse é mais um vídeo que eu trago aqui para vocês sobre uma placa para automação. Chamei de placa para automação de residência, que na verdade ele pode ser utilizado para automatizar uma lâmpada. Foi feita específica para uma porque era para entender um interesse meu que eu precisava, mas poderia ser colocado aqui para automatizar várias lâmpadas, só aumentar aí a quantidade de relés, né? Então vamos ver aqui o que temos aqui. Primeiramente é importante ressaltar a importância do sensor PIR, que ele é muito utilizado, né, em projetos para a detecção de pessoas. Em resumo, o sensor PIR, o seu funcionamento é bem simples. Ele tem apenas 3 pinos, tá? Ele é alimentado aqui pelo positivo, o ground aqui o negativo, e aqui a saída dele, tá? Então, quando ele é ligado aqui no positivo e no negativo, à medida que esse sensor detecta alguma presença de alguém aqui, ele emite um sinal alto aqui nessa saída, no output, tá? Esse sensor ele pode ser utilizado tanto com Arduino, como pode ser utilizado sem nenhum Arduino. É só o sensor PIR mesmo funciona muito bem. Claro, pode ser utilizado também com outros microcontroladores, sem ser o microcontrolador do Arduino. Enfim, tanto pode ser utilizado com algum microcontrolador, como sem, ele funciona perfeitamente, tá? Temos também o sensor de presença para lâmpadas. Aliás, eu tenho um dessa mesma marca lá em casa, né, que funciona. Você liga a sua lâmpada, ele tem apenas 3 fios, você vai ligar na lâmpada, já vem com um manualzinho. Um sensor desse custa aproximadamente R$ 23, né, foi o preço que eu comprei aqui na minha cidade, e funciona. Porém, temos aqui um problema que eu chamei, não sei se vocês já perceberam, você chega no local que tem um sensor de presença para acender a lâmpada, né? Você entra no local, a lâmpada se acende. Mas se você fica parado por algum tempo, a lâmpada se apaga, mesmo que você continue ali. Porque o sensor só lhe detecta quando você se movimenta, certo? Aí eu fiz até aqui um pequeno desenhozinho aqui. Não sou especialista em desenho, mas fiz apenas para ilustrar. Supomos que isso aqui seja a leitura. Essa linha azul são aqui a leitura. Tanto o sensor pi como o outro sensor, que aliás funciona com a mesma base, é o mesmo tipo de sensor, apenas fizeram já específico para a lâmpada, para alimentação em 110 volts ou 220. Isso. Então vamos lá. Os dois tipos de sensores que eu mostrei atrás, ele faz uma leitura. Se o sensor for igual a height, ou seja, se detectar alguma coisa, né, na verdade está invertido, bem aqui seria acende uma lâmpada, tá gente? Se o sensor detectar alguma coisa, acende a lâmpada, bem aqui. Aí ele vai passar um bom tempo sem fazer nenhuma nova leitura. No sensor pi, a gente regula isso em um reguladorzinho que ele tem para regular esse delay. Naquele sensor, no outro que eu mostrei no segundo, ele traz um jump para você configurar. Se você quer que ele desligue, que ele tente novamente com 2 ou 5 minutos. Supomos que ele vai fazer uma nova leitura com 2 minutos. Ele faz a primeira leitura, detecta algo aqui e ele para de fazer leitura. Com 2 minutos depois ele faz uma nova leitura. Acontece se nesse momento que ele fizer essa leitura, você estiver parado, né, se estiver quieto lá no ambiente, a lâmpada vai apagar. E você vai ficar lá tentando, balança as mãos e tal, fazer alguma coisa para que a lâmpada acenda novamente. Tá? A solução. Nesse sistema que eu estou utilizando aqui, eu utilizei vetor para solucionar esse problema. Tá? Então vamos lá nas leituras de novo. Supondo que na primeira leitura sensor seja igual ao height, então a lâmpada liga, tá? Detectou bem aqui, ó, detectou o movimento, acende a lâmpada. Quando essa lâmpada ela é acesa, nós entramos aqui em uma parte do código que eu vou mostrar depois, onde eu faço várias leituras, uma após a outra, uma após a outra. Na primeira leitura não detectou ninguém, então retornou 0.
Na segunda leitura também não detectou ninguém, retornou 0. Na terceira, também, quarta. Na quinta leitura, retornou 1. Então, alguém se mexeu nesse período. Todas as demais leituras retornaram 0. Tá? Aqui eu fiz apenas algumas leituras, não seria possível fazer várias, mas eu estou fazendo cerca de 60 leituras nesse período. Uma leitura por segundo. Claro que estou em teste, pode ser que você utilize menos ou mais, não sei. Tá? Ao final desse ciclo, o microcontrolador do Arduino, ele analisa o vetor, tá? Nós fizemos um for para analisar o vetor. Se houver pelo menos um número 1, ou seja, uma detecção de pessoas nesse período aqui que nós estabelecemos, então ele mantém a lâmpada ligada. Perceba aqui, por mais que nessa leitura bem aqui, na última leitura, tenha retornado um 0, mas como durante as leituras no vetor existe uma detecção, existe um número 1, então a lâmpada já mantém ligada. Se do contrário, não tiver nenhum número 1, nenhuma detecção, aí sim que a lâmpada apaga. Isso evita que a lâmpada apague acidentalmente quando o sensor lê e você estiver parado naquele exato momento. Afinal, ele vai ter 60 leituras para fazer. Isso se for 60, quando eu estou utilizando em 1 minuto. Se é 2 minutos, eu estou utilizando 120 leituras. Em algum momento dessas 120 leituras, é muito provável que você seja detectado. Ok? Os componentes da placa que eu utilizei o kit standalone do Arduino, um relé de 5 volts, esse relé aqui, alguns bornes, aqui temos 2, aqui temos mais um, sensor LDR, esse sensor não estou utilizando agora, mas caso eu precise depois, supondo que você só queira que essa lâmpada acenda se for noite. Se for dia, ela não deve detectar ninguém. Então, você pode colocar uma condicional, que dependendo do valor do LDR, a lâmpada irá acender ou não. Tá? Interruptor, esse aqui é legal, esse interruptor, porque como eu estou testando essa placa, até porque o meu ambiente é relativamente grande, e eu vou ter que utilizar pelo menos 3 sensores, eu vou mostrar isso depois, tá? Eu utilizei aqui, coloquei um interruptor. Isso é por motivo de segurança. Caso não dê algum problema, caso o carregador queime, caso qualquer coisa ocorra e você queira acionar a lâmpada mesmo assim, você vem aqui e aciona pelo interruptor. Tá? Isso foi apenas uma lâmpada, uma coisa de emergência que eu coloquei. Numa placa, posteriormente, não precisa mais ser colocada. E eu utilizei uma fonte reaproveitada, que é uma fonte de uma determinada marca, que eu não vou citar, né? Eu não vou fazer merchandising aqui de graça para eles. Mas estou utilizando uma fonte aqui, que foi reaproveitada. Tá. Como eu estou utilizando essa fonte? Que na verdade é um carregador de celular, né, gente? Carregador de celular. Como eu utilizei? Ela foi aberta, essa fonte, retirei os pinos aqui e coloquei essas duas artes aqui para cá. Tá? Com isso ela consegue ficar nessa posição aí, né, e já está soldada a placa. A alimentação e a ligação da lâmpada, como é que funciona? Aqui, esse primeiro pino, ele recebe um fio de uma aqui, que vindo aqui da rede elétrica, tá? Tem aqui um fio. O segundo recebe também da rede elétrica. E esses dois fios, nesse momento, alimentam esse carregador. E esse carregador já alimenta a placa, tá? Como esse fio aqui ele já estava vindo para a lâmpada, bem aqui, ele estava vindo para a lâmpada e ele vem para cá. Daqui eu já utilizei ele no relé. E quando o relé é acionado, ele fecha esses dois fios. Com isso, ele vai permitir a passagem de corrente para a lâmpada e a lâmpada vai acender. Tá? Então, com 3 fios, nós estamos tanto alimentando a plaquinha, como acionando a lâmpada. Essa placa, como eu falei, ela foi feita para atender minhas necessidades e eu preciso de basicamente 3 sensores. Então, foi feita com suporte para 3 sensores. Um sensor já pode ficar direto conectado à placa aqui e 2 saídas para 2 sensores a mais. Isso porque eu vou colocar essa placa no meio do ambiente
vou puxar um sensor um pouco mais para a direita e um pouco mais para a esquerda eu puxo o outro, tá? Então, é isso, né? Vou mostrar agora a parte do código aqui, para que vocês possam entender melhor o que eu falei acerca do vetor. Aqui. Vamos aqui. Bem, na primeira detecção, bem aqui, se o status dos sensores for igual a verdadeiro, eu tenho um status do sensor, né, que é uma variável booleana, que quando é detectado alguma coisa, ela se torna inverdadeira. Se essa variável for verdadeira, né, ou o contador for igual a zero, ou seja, na primeira leitura, tá? E o valor do sensor 1, que eu só estou utilizando um sensor, for igual a alto, ele acende a lâmpada. Em resumo, gente, na primeira detecção, ele vai acender a lâmpada. Pronto, é isso. Depois disso, a lâmpada acendeu. Perceba bem aqui a lâmpada. A lâmpada acendeu bem aqui. Depois que essa lâmpada acende, eu entro no for aqui. Aqui eu estou fazendo de apenas até 10, para não demorar muito o código, né? Mas, como eu falei, eu estou utilizando 60, 120 leituras ou mais, tá? Ele vai ler os sensores, que é uma função que eu criei só para ler os sensores, só para ficar separado o código, né? Ele vai lá, ler a porta analógica, qual sensor está ligado, na verdade nem é uma analógica, está numa digital, lê a porta do sensor. Depois que ele lê, ele pega o valor desse sensor e armazena em um vetor, bem aqui, tá? Na posição X, que obviamente todos que entendem aí da programação sabem o que é isso, né? Bem, se o valor for igual a 1, ou seja, se foi detectado alguma coisa, se houver alguma detecção aqui, tá? Ele vai ligar um LED apenas para me indicar que foi detectado algo, e ele vai imprimir esse valor para mim, que obviamente vai ser 1, já que se o sinal for alto, vai ser o valor 1, tá? Se não for detectado nada, entra aqui no else, então, certo? E ele vai apenas imprimir o valor. Então vamos lá, se for detectado alguma coisa, ele vai retornar 1. Se não for detectado nada, ele retorna 0. Dá um delay de 1 segundo, tá? Entre cada leitura. Depois disso, ele entra num outro for, que é um for que analisa o vetor. Ele vai pegar cada posição do vetor e vai colocar numa variável temporária que eu criei. Ao final disso, se a variável temporária for maior que 0, é porque houve alguma detecção, tá? Veja bem, a primeira detecção, antes das detecções, variável temporária é igual a 0. Se houver uma detecção, a variável temporária vai ser 1. Duas detecções, a variável temporária vai ser 2. E assim sucessivamente, tá? Então, se a variável temporária for maior que 0, ele vai retornar para mim o número de detecções, porque esse código ainda é para teste. Depois, quando eu for passar o código final, eu vou remover todas essas impressões aí, esses retornos aí para nós. Então é o seguinte, se isso acontecer, se for maior que 0, ele já vai retornar de novo o status do sensor como alto, tá? Ou seja, isso vai manter a lâmpada ligada, tá? Se não for detectado, se temp não for maior que 0, é porque não houve nenhuma detecção e aí sim a lâmpada irá apagar, tá? Vamos ver isso aqui, aqui na comunicação. Olha só, aqui ele está numa leitura aqui, ele está lendo e ele está retornando 0, sempre 0, tá? Ou seja, não houve nenhuma detecção. Eu vou passar minha mão em frente ao sensor da placa, depois eu vou mostrar a placa, mas por enquanto nesse teste não dá para mostrar, porque eu não tenho câmera para isso. Estou gravando com o celular de frente para mim e gravando a tela do computador, então é o que não dá muito. Então vamos lá. Primeira detecção. Olha, o sensor retornou 1, continua detectando, tá? Houveram várias detecções aí. Pronto, o número de detecções foram 8. Então, a luz continua ligada. Mais uma detecção aí. Olha.
O número de detecções foram 4, então a lâmpada continua ligada, ok? Agora não vai haver nenhuma detecção, olha só, tudo zero, pronto. Se não houve nenhuma detecção, aí sim a lâmpada apaga, tá? Eu espero muito que eu tenha explicado o que eu fiz aqui. Se alguém não entendeu, por favor, comente aí, deixe seu comentário. E é isso. Agora eu vou mostrar aqui o código funcionando, a plaquinha funcionando, né, para que vocês vejam melhor aqui. Eu não tenho que testar nesse exato momento, não tenho uma lâmpada para testar. Então, como eu não tenho uma lâmpada para testar, eu vou utilizar o próprio carregador do notebook. Então vocês vão ver que quando for detectada alguma coisa, o notebook vai começar a carregar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, ok? Vamos lá. Bem, aqui eu estou... O carregador do notebook, ele foi ligado à saída aqui da placa, tá? Dá pra ver aqui, olha. Tá? Então, olha. Está aqui a plaquinha. E o carregador do notebook está ligado a essa saída, tá? Aqui está ligado lá na energia, tá? Isso que está ligado na energia é o fio da placa, tá? Obviamente, antes de instalar, eu preciso colocar um fio melhor, né? E aqui está o carregador do notebook, tá? Então vamos ver. Vou colocar aí o sensor atrás do notebook para que ele não detecte nada. Então vamos lá. Vocês percebam aí como eu movimentei recentemente, o sensor detectou, ele está detectando alguma coisa. Vamos esperar ele parar. Vamos lá, sensor. Não. Espero que ele não pronto. Estou atrás do notebook aqui para ele não me enxergar aqui, né? Olha lá. O notebook não está carregando porque ele está ligado, né, ao sensor, tá? No momento que olha só, eu vou colocar aqui a mão aqui sobre o sensor, olha, o relé foi ativado, foi feita uma detecção e olha, o carregador continuou funcionando, tá? Agora o carregador funcionou, ok? Houveram 5 detecções, eu vou fazer detectar mais uma vez, olha. Tá? Olha só, cada vez que ele detecta algo, ele acende esse LEDzinho aí me indicando que foi feita uma leitura, ok? E olha o número de detecções aí, e o notebook continua carregando. Tá? Se houver pelo menos uma detecção durante cada ciclo, ele mantém o carregador ligado, tá? Agora, se não houver, como é o caso agora, não vou passar a mão na frente dele, ele para e desliga. É isso, gente. Eu espero ter explicado o suficiente. Qualquer dúvida, comentem aí, fiquem à vontade para comentar e sintam-se à vontade para compartilhar esse projeto. Se você gostou, se não gostou, diga aí também, comente. O importante é a sua participação, tanto no blog do Ronews.com quanto no meu canal aqui no YouTube. Valeu, gente, até a próxima.